O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo: quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que tendo os dois ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Estimados irmãos e irmãs em Jesus Cristo, o Evangelho de hoje ele tem uma linguagem pesada, às vezes difícil de ser compreendido. O Evangelho de hoje, narrado por São Marcos, no capítulo 9, versículos de 38 a 43, e o versículo 45, e os versículos 47 a 48, podem ser divididos em duas partes. A primeira parte é o estabelecimento da realidade do convívio com os discípulos junto a Jesus, que os próprios discípulos querem proibir outros de anunciarem o projeto de Deus e a salvação que traz a cura para todos nós. Num segundo momento, o Evangelho se torna mais incisivo, porque Jesus estabelece que a dinâmica do reino de Deus é uma salvação para todos, porém, se o olho, se o pé e a mão atrapalham a entrada para o reino, devemos então cortar, arrancar e tirar. É como se fôssemos convidados a amputar um dos membros do nosso corpo. O que isso significa nesta lógica para nós? Vejamos. Na primeira parte, então, estabelecida, que os discípulos se sentiram um pouco enciumados, porque tinham outras pessoas fora do grupo deles que estavam praticando milagres em nome do Senhor Jesus. E eles começaram a dizer: Olha, mestre, nós o proibimos, porque em teu nome eles estavam curando outras pessoas e eles não nos seguem. E Jesus então torna-se claro em seu objetivo: se eles são por nós, não serão contra nós. Quem faz alguma coisa em meu nome, depois não pode dizer mal da minha pessoa, porque em meu nome eles estão praticando algo bom, fazendo uma caridade, estabelecendo um milagre, favorecendo a dignidade à pessoa humana. Isso acontecia lá
na época de Jesus. E em nosso tempo, acontece ainda hoje isso? Acontece, né? Quando a gente sente ciúmes do outro, é a realidade desse evangelho. Às vezes nós achamos que somos os bons, os melhores. Tudo que eu faço é melhor do que o outro. Quando o outro faz algo semelhante ao que eu faço, às vezes nós corremos naquela tentação de dizer assim: ele até faz, mas o que eu faço é melhor. Veja, corremos o risco de que em nossas pastorais, movimentos e ministérios, corremos o risco que em nossa forma de entendimento, característica de podermos participar da comunidade de igreja, de dizer que apenas o meu espaço, apenas a minha ideia, apenas o meu sentimento, em nome do Senhor Jesus, vale mais do que muitos. E Jesus estabelece que o seu reino é uma somatória de forças, e às vezes queremos disputar espaços. E isso não pode acontecer. Já citei esse exemplo aqui uma vez, vou realmente retomá-lo para o nosso entendimento. Às vezes essa dimensão dos ciúmes acontece até dentro da própria família. Quando eu vou dizer com meu irmão de sangue, ou minha irmã de sangue, quando eu sou capaz de querer as coisas só para mim, dizer assim: olha, o meu pai disse isso, a minha mãe disse isso. Às vezes somos filhos do mesmo pai e da mesma mãe, mas sou tão egoísta que quero dizer que eu falo de acordo com o que o meu pai e a minha mãe disse. Às vezes nos fechamos em nós mesmos. Quando Jesus estabelece essa realidade de que falar em seu nome, operar maravilhas e milagres em seu nome, é uma característica de devolver a dignidade à pessoa. Às vezes a gente já é velho de igreja, tem aí 30, 40, 50 anos de participação de igreja. Às vezes a gente se sente enciumado com o nosso espaço. Às vezes a gente não quer dar espaço para o outro também assumir outras responsabilidades, porque a gente diz assim: poxa, eu fui batizado nessa igreja, eu nasci nessa igreja, eu fiz isso nessa igreja, agora eu não tenho mais vez e voz. Porque veio fulano, beltrano, ciclano. Está vendo como é que nós vamos enciumando e não dando espaços para o outro crescer também? Então o projeto de Deus hoje estabelece que a dignidade do reino de Deus deve ser estendida a todas as outras pessoas, de igual forma de espaço para nós, onde nós somamos forças para contribuir para o reino. A segunda parte do Evangelho, ela é mais incisiva, porque Jesus vai estabelecer: se deres um copo d'água a este menor, porque ele fala em meu nome, é a mim que tem dado este copo d'água. Por isso, se a tua mão te leva a pecar, corte-a. Se o teu olho te leva a pecar, arranque-o. Se o teu pé te leva a pecar, corte-o. Quer dizer que literalmente nós vamos ficar aí sem um olho, sem uma mão e sem um pé? Não. O que vem a significar? A mão, ela serve para quê? Para a gente fazer carinho, para a gente acolher, para a gente estender para o outro, para ajudar o outro a sair de suas complicações. Mas a mão também ela serve para dar um tapa, para dar um soco, para enfurecer contra o outro. A mesma mão que acolhe pode ser a mesma mão que arrebenta com o outro. O jeito que eu vou abraçar a pessoa pode ser um gesto de acolhida e de aconchego com a minha mão, mas também eu posso utilizar-se dessa realidade como aquele animal. Não sei se vocês conhecem tamanduá. Abraço de tamanduá é perigoso, né? Porque ele pode matar a pessoa. Está vendo? Então, se a tua mão te leva a pecar, se a tua mão te leva a matar o outro, você deve cortá-la. Quer dizer, nós devemos estabelecer um projeto de Deus como fonte de vida para nós, que ajuda o outro a caminhar. Então, a mão deve servir para a prática da caridade.
dessa forma que devemos utilizar a nossa mão. É essa linguagem que o projeto de Jesus Cristo utiliza para que possamos acolher as pessoas. Se o teu pé te leva a pecar, corte-o. Nós sabemos, irmãos e irmãs, o caminho por onde andamos. Sabemos quando erramos, sabemos quando extraviamos, sabemos que não estamos no caminho legal. Mas sabemos que também a nossa caminhada pode se perfazer por uma realidade bonita e direcionada para o reino de Deus. Então a nossa caminhada, sendo lenta, mas árdua, nos conduz a Deus, porque o próprio Senhor Jesus Cristo nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então as nossas pegadas devem ser uma pegada firme, pegada no sentido de pés, pegada no sentido de estarmos no caminho de Deus, pegada no sentido de estarmos trilhando o projeto de Jesus Cristo que nos conduz a Deus. A pegada pé direito ou pé esquerdo leva a uma trajetória que conduz a Deus. Se de repente a minha vida não está levando a vida do outro a um caminho certo, eu estou conduzindo o outro, direcionando o outro para uma caminhada que leva ao erro, ao distanciamento do projeto de Deus, então deve cortar. Quer dizer, emendar de vida, repropor uma nova vida, repropor uma nova história, repropor uma nova caminhada, refazer-se diante do amor que Deus tem por nós. Se o teu olho te leva a pecar, arranque-o, quer dizer, a visão, irmão, cada um de nós temos uma visão sobre alguma coisa em nossa vida. E mediante a visão que eu tenho na minha vida, pode ser alguma coisa que me leva ao bem e outra que pode me levar à maldade. Isso só vai depender de mim. Por exemplo, se eu torço para um time, sei que tem aí corintianos, né? O olhar dele e dela para o time do Corinthians é um olhar bom. Eu, por exemplo, não sou corintiano. Não quer dizer que o meu olhar para o Corinthians não seja bom. Meu olhar vai ser bom para o Cruzeiro. Está vendo? Se você gosta de uma pessoa e não gosta da outra, o seu olhar para aquela pessoa que você gosta é um olhar bom. Para aquela pessoa que você não gosta é um olhar não bom. Tudo depende da opção, da forma com qual eu vou olhar, da qual eu vou estabelecer essa realidade. Veja um outro exemplo. Se eu tenho um amigo, uma amiga, marquei com ele de me encontrar na porta da Igreja Matriz Imaculada Conceição às 10 horas da manhã no domingo, se de repente deu 10h05, 10h10, 10h15, 10h20 e esse meu amigo não chegou, eu vou pensar: poxa, o que será que aconteceu? Será que ele não conseguiu pegar o trólebus? Será que o metrô está em greve, está parado? Será que ele não conseguiu sair da casa dele? O que será que aconteceu? Mas eu vou esperar mais um pouquinho. Se de repente tem uma conversa a ser realizada na porta da Igreja Matriz com uma pessoa da qual eu não gosto muito, não tenho muita simpatia, eu marco às 10 horas, deu 10h05, 10h10, 10h15, eu falo: poxa, que desgraçado, não marcou e deixou eu ir sozinho nessa história, nem vem, né? Perdi tempo. Está vendo? Visão. Com a pessoa que eu gosto, eu crio justificativas e desculpas. Com a pessoa que eu não aceito, não gosto, não tenho muita simpatia, eu já estabeleço algo ruim, visão ruim. Está vendo? Pode ser uma mesma pessoa com facetas de visão diferentes. A nossa vida caminha assim. Nós estamos também aí nesse tempo de poder reacordar a evangelização, o projeto de Deus em mim, que me traz uma conscientização de ser alguém ordeiro. Então a minha visão, o meu condicionamento, a minha forma, ela pode tanto qualificar quanto desqualificar a pessoa. Quando Jesus diz arranque-o, quer dizer a forma de podermos mudar o nosso olhar. A humanidade agiu de forma ruim com Jesus, condenando-o à morte, levando-o à prisão, favorecendo a desgraça para a vida dele. E ele, lá do alto da cruz, com a sua visão, é capaz de dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem.
Está vendo o olhar de Jesus? Um olhar de misericórdia, um olhar de salvação para nós. Irmão e irmã, às vezes corre-se o risco de termos uma boa visão e de não querermos enxergar. Às vezes estamos num quarto fechado, trancado, e ficarmos murmurando e reclamando da vida. Isso é uma visão ruim. Às vezes estamos no quarto fechado e trancado e a chave está do lado de dentro e não queremos abrir, porque estamos tracafiados. Isso é uma visão ruim. A visão boa é, se de repente eu estou dentro do quarto, fechado, trancado, mas a chave está do lado de dentro, precisa que eu vá até a porta, estranhe a porta e deixe entrar ares novos. Isso é o nosso coração. Às vezes o nosso coração está tão fechado, magoado, com raiva, com ódio, que nós ficamos fechados por dentro e não queremos abrir espaço para ninguém, nem para Deus. Então é preciso ter a coragem de destrancar a porta, deixar entrar ares novos e de querer promover uma boa visão do mundo onde eu me encontro. Esse é o projeto de Deus. Tanto a mão quanto o pé quanto a visão levam a primeira parte, que é a dignidade, favorecer o amor de Deus e tirar para longe de nós os ciúmes, a inveja, o orgulho, e estabelecermos o compromisso que devemos falar em nome de Jesus, que devemos curar em nome de Jesus, que devemos propagar o amor em nome de Jesus, para que a salvação seja para todos nós. É esta a forma de querermos encarar o reino de Deus. E é por isso que no dia de hoje nós vamos ministrar o batismo a esses nossos irmãos e irmãs, a essas crianças que tornar-se-ão novos cristãos e cristãs, merecedores da graça e da santificação. Aprendamos, irmãos, a utilizar da mão para a caridade, dos pés para sermos convictos em nossa caminhada, da visão para termos uma clareza de que ao convivermos com os diferentes, podemos nos unir ao projeto de Deus. Seja eu torcedor de um time ou outro, seja eu que tenho a esta pessoa que eu gosto e aquele que não é muito simpático, mas uma realidade de caminharmos juntos para Deus. É o que favorece a nossa fé.